A gente faz o jejum no Baladeva Purnima porque Baladeva Prabhu é Bhagavatata, Vishnu Tata. A gente jejua. Porque Baladeva é Vishnu Tata Bhagavan. Ele também é Deus. Baladeva Prabhu não é diferente do próprio Krishna. Baladeva Prabhu ele faz a dança da raça também. Outras encarnações de Krishna não fazem a dança da raça. Rama, Nishinha, Varaha não fizeram a Rasa Lila, dança da raça. Já Baladeva Prabhu ele fez dança da raça. Porque na verdade ele não é diferente do próprio Krishna. Por outro lado também Baladeva Prabhu ele nos ensina a servir a Krishna. Baladeva matou demônios no sentido que ele quer mostrar pra gente como que os nossos anartas podem ser removidos. Krishna também matou demônios. Também mostrando os anartas que a gente tem no nosso coração. Então a gente tem que remover todos os anartas do coração. Todas as coisas indesejáveis. Não pensem que Krishna é um Deus e Baladeva é outro Deus. São o mesmo Deus. O mesmo Krishna aparece na forma de Baladeva Prabhu. Por quê? Krishna está pensando assim, eu sou Bhagavan. Como que as pessoas podem saber como me servir, como servir a mim? Por isso que Krishna ele se manifesta numa outra forma, a forma de Baladeva. E assim ele nos mostra como servir a Krishna. Baladeva Prabhu serve a Krishna de muitas formas, mas especialmente de 10 formas. Asana, Bhasana, Bhushana, Paduka. Baladeva Prabhu serve de 10 formas a Krishna. Apesar de ser Sevya Vasto, aquele que é servido, o Senhor Supremo, ele faz o papel de Sevaka. Como se fosse servindo. Sevya e Sevaka. Baladeva Prabhu é Swayam Bhagavan, Bhagavatata. Só que o humor dele é sempre de servir. E ele mostra pra gente como servir. Baladeva Prabhu, ele é Akhanda Guru Tata, o princípio indiviso do mestre espiritual. Isso é Achinta Beda Beda Tata, é inconcebível. Diferente e não diferente ao mesmo tempo, inconcebivelmente. No Guru Ashtaka se diz isso. Sakshadaritana. Tente entender. Assim Baladeva Prabhu destrói todos os anartas, as coisas indesejáveis do coração dos seres vivos. Baladeva Prabhu ele segura 2 armas. É o arado e a massa também. Então uma massa e um arado. Por quê? Porque ele cultiva como se ele arasse o coração dos seres vivos. Ele vai cultivar o coração dos seres vivos. Porque como um agricultor, como que ele faz para cultivar a terra? Primeiro com arado, um agricultor, ele ara a terra.
ara a terra. But then big stone, big also, and Затем образовываются большие камни. coming. E aí quando ele ara a terra, ele se depara com pedras, né? No solo e tal. E aí com a massa, ele amassa, ele pulveriza nessas pedras. The heart of the Então assim também, Baladeva Prabhu, ele vai cultivar, vai arar, né? Como é que diz? Ele vai fazer uma roça, roçar, né? Que chama? O coração dos seres vivos. Что это значит? because conditional heart, conditional soul heart is full of anarthas, Porque o coração das almas condicionadas é repleto de anartas, thunderbolt. de coisas indesejáveis, que são como um raio, duros como um raio. So what are they going to first cultivate? Baladeva Prabhu, primeiro ele faz o que ele cultiva. Every stone, Ele vai arar e esses anartas emergem, que são como pedras, luxúria, raiva, inveja. Вожделение. there's a big stone. São grandes pedras. Камни. So what are they going to mess? И Баладев Прабху разбивает Baladeva Prabhu destrói Plus, свои com a sua massa. for doing this way. So Krishna, he killed many demons, Кришна убил Krishna matou muitos demônios. killed many demons. Baladeva Prabhu também matou muitos demônios. убивать много демонов. These are anarthas removed. Então são os anartas sendo removidos. Это сердце. Understand? What is our first anarthas? Qual o primeiro anarta que a gente tem? There's got duplicity and hypocrisy. É a duplicidade e a hipocrisia. Showing one thing and doing another thing. Você mostra uma coisa, mas faz outra. Many people speak very sweet words. Tem muita gente que é assim, fala de forma tão amável, Inside full of só que o coração da pessoa é cheio de veneno. businessmen means you are people. Так вот, Homens de negócios são assim também. те, кто занимается They бизнесом, speak very nice, beautiful, sweet words to charm the Comerciantes são assim. Eles falam de forma muito doce para cativar mesmo para o coração do cliente, do consumidor. Então, os comerciantes eles sabem fazer assim, falar de uma forma muito amável para encantar o coração do consumidor. businessmen. Quem é um bom comerciante faz assim mesmo. Very sweet words. Precisa falar de forma muito amável. Understand? понимаете, Entende? If you go Vrindavan, Se você falar em Vrindavana, no Loi Bazar, if you buy anything, если вы хотите что-то купить, if you just come, se você quiser comprar alguma coisa, aí só de você entrar na loja da pessoa, first what you say, знаете, что он скажет? love and say, com muito carinho ele vai falar com você. give fruits, Ele vai até te dar fruta para você comer, water, vai te oferecer água, Воду, sweets, how to say, doces. then you say, what do you want? Okay, I'm busy. потом спросит, чего вы хотите? Aí depois ele vai falar, o que você quer? Você quer? I don't like this. Another. А вы будете говорить, мне это не очень нравится. Там, что-то». Aí você fala, não gostei dessa roupa, eu quero ver outra, eu quero ver outra. То есть бизнесмен, O comerciante é assim. You have to buy. Você não vai ter como, ele vai fazer você comprar alguma coisa antes de sair da loja. Tipo, você fala, não gostei desse produto. Ele vai te mostrar o produto até que tem algum que você goste. Understand? Entende? понимаете? So businessman this. Бизнесмен таков. Businessman, this is their event. Speaking very sweet words, eloquent words. Бизнесмен, он всегда Assim são os homens de negócio, os comerciantes, né? Eles falam de forma que cativa o coração do cliente, do consumidor. So Cativa o coração do consumidor. how to get money. Mas o que tem no coração desse comerciante? Ele só tem vontade de pegar seu dinheiro, só isso. In the same way, таким же образом. conditional soul, Então, da mesma forma, a alma condicionada many sweet words. Они используют множество сладких слов. fala palavras doces, mas o coração está cheio de veneno. Sanskrit word madhutistati jagre chedetu halahalam. O sânscrito fala, né? Sweet word. Ele fala exatamente isso, essa expressão em sânscrito, que a pessoa tenha a fala muito doce, ou seja, amável, fala de forma muito carinhosa, mas o coração da pessoa está cheio de veneno. Krishna first killed Putana. E o primeiro demônio, no caso que Krishna matou, foi Putana. Por quê? Porque ela representava exatamente a duplicidade, a falsidade. Maternal, Ela veio em Vrindavana e ela se portava como uma mãe. the nice beautiful form, Ela era muito bonita. Красивого обличия. is the nature of the Maya. Это природа. A natureza de Maia é essa. A very beautiful form. Maia é assim, né? Se mostra de forma muito atraente, muito bela. Putana means Что значит O que significa Putana? Putana significa, na verdade, impura, não pura. Ela era impura. pure. путь? Значит
Na means not. Puta significa pura e na impura. Quem não é pura, impura, apavitra, Impure. impura. But she is showing her purity. Ela era impura, mas ela se mostrava como se fosse pura. Understand? Ou seja, ela se portava como se fosse pura, mas não era. Esse passatempo de Krishna matando Putana Mokshana Lila é muito especial. Duplicity. Ela se mostrava de um jeito, mas tinha outras intenções. Então, isso representa falsidade, duplicidade. But inside her, O coração dela estava cheio de veneno. put the poison on Inclusive, ela tinha botado veneno nos seus seios. externally. Né? She is showing, oh Krishna, Não, externamente ela, ai, bebezinho Krishna, que lindo, fofinho. I feed my breast to you. Quero dar de mamar pra você. But in the breast, what did she put? Só que o que ela botou nos seios dela? Kalkut vish. Um veneno chamado Kalkut, que é um veneno letal. Muito, muito letal. So in the same way, Então, assim também. Krishna thinking first I create Por isso que Krishna pensou, eu preciso destruir, duplicity and hypocrisy. destruí-la porque ela representa a falsidade. Duplicidade e hipocrisia. The personification of duplicity and hypocrisy. Putana, ela vai representar isso, a duplicidade e a hipocrisia. When you say Krishna, step by step kills different demons. Então, Krishna, sim, ele matou vários demônios. Sakadasur, Takže Shakatasur. then Trinavarta, Shakartasur, depois Trinavarta. Krishna ubивала. then Baladev Prabhu, he killed also Dhenukasur, but А Баладева Baladeva Prabhu, ele matou o quê? Dhenukasur, Pralambasur. Басура, Пралабасура. they will kill these types of anarthas. Ou seja, ele acabou com esses tipos de anartas. Shila Bhaktivinoda Thakur explica isso. One demon is there, one the person. Que cada demônio, ele vai representar um anarta diferente, alguma defeito que a gente tem no coração. Gora Premanande, Hari Hari Bol. Prabhu is asking, Tem Prabhu que está perguntando. receiving human being body, Antes de receber um corpo humano, he takes birth in 8.4 million. a alma tem que nascer em 8.400.000 espécies diferentes. He gets this very rare human body. E aí, se a pessoa obtém esse corpo humano tão raro, Then he again se ele não utilizar essa oportunidade, ele de novo tem que reencarnar nas 8.400.000 espécies de vida. take birth of animal and then again take birth. Tem que nascer como animal para depois de novo encarnar como ser humano? Como funciona? If you come a human being, after human being, then whose body is depend on your Então, quando você encarna como ser humano, asapti. Если вы стали человеком, na verdade vai depender de qual apego que você tem, vai determinar qual é o próximo nascimento que você vai ter, dependendo do seu apego. Agora, você encarnou como ser humano ou não? Yes or no? Fala, sim ou não? Dá. Dá significa sim em russo. Dá. You cannot catch the dog. Você não está encarnado como cachorro nem gato. Você está encarnado como ser humano. Você é um ser humano. Srila Prabhupada told that we have some people like O devoto falou. students. O devoto falou, Prabhupada disse que a gente às vezes é animal como duas patas. Duas pernas. Ou seja, um animal de duas patas. Duas pernas. O Gurudev falou assim, quem é um ser humano que não segue regras é como um animal de duas... É um animal só que sem chifre, sem rabo e com duas pernas só. Bípede. Next birth what you get. Mas qual vai ser o próximo nascimento que você vai ter? Vai depender dos seus apegos. For the Srimad Bhagavatam give many examples. O Srimad Bhagavatam dá vários exemplos, várias histórias. Puranjani Kathai. A história de Puranjani e Puranjani. Puranjani was male. Puranjana era um homem,
mas ele estava apegado a uma mulher. E aí, na vida seguinte, ele encarnou como mulher. Esse é o processo. Jam jam vapi smaranam tajante kaligaram. At the time of your death, В момент смерти when you attach Quando você vai, na hora da sua morte, that picture will come. na hora da sua morte, o que quer que você seja apegado vai aparecer na sua mente. E aí isso vai determinar qual vai ser o seu próximo corpo. This is the process of it. Esse é o processo. If you attach to the dog, next life will become dog. Если вы привязаны Se você se pegar um cachorro, na vida seguinte você vai encarnar como um cachorro. то в следующей жизни родитесь как собака. And cow, then will become Se você se pegar uma vaca, na vida seguinte vai encarnar como uma vaca. Se for um veado, veado e assim por diante. this is the process of it. Esse é o processo. So in this Leela or your Bharat Maharaj, Por isso tem essa lila de Bharat Maharaj, sabe? attached to the deer, Ele se apegou a um veado. Bharat will become deer. Na vida seguinte ele encarnou como um veado. Um animal, não um veado. Esse é o processo. This body always changing. То есть это telо постоянно. Esse corpo está sempre mudando. Krishna says this, but jam jam vapi smaranam. A gente está sempre reencarnando. Na Gita, Krishna fala sobre isso nesse verso. Jam jam vapismaram. Yam yam vapismaram. So this is the process of it. E esse é o processo, inclusive. Next birth, how do we get the next birth? Onde você vai reencarnar na próxima vida? Qual tipo de corpo você vai obter na próxima vida? Vai depender de você. And are you attached with Krishna? Se você se apegar a Krishna, Anto kale cho mam anusmarata. At the end of his day, one who И в момент смерти, remember to me, если кто-то Krishna diz, aquela pessoa que se lembra de mim na hora da morte, ela alcança a minha morada. Esse é o processo. процесс, and so for this, always remember to Krishna. Por isso que eu falo, né? Sempre se lembre de Krishna. Attached with Krishna. Se apegue a Krishna. лишнее. So after your death, you will attain to Lord. E depois da sua morte, você vai alcançar o Senhor. And otherwise attached with material things, material body. Иначе, если Senão, se você se apegar às coisas materiais, ao corpo material, You will get this body. na vida seguinte você vai obter esse tipo de corpo. Esse é o processo. And another things also, according to Outro ponto. past karma, you also hold that body also. Você também, o que vai determinar o seu próximo nascimento vai ter a ver com o karma passado seu também. предыдущее тело. That is the arrange for you. Для вас O seu karma passado que vai determinar qual vai ser o próximo nascimento também. So human body is very, very rare. Portanto, nascer como ser humano é algo muito raro. God created man after his own. Deus criou o homem em sua própria imagem e semelhança. Господь создал человека по образу и подобию своему. God creates the many living entities. Ou seja, Deus criou muitos seres vivos. Gatos, cachorros, existem muitos seres vivos. But finally, Só que, no fim, por fim, Deus criou o ser humano. I, Por quê? because God is thinking, they are not become back to me. Porque Deus estava pensando, os outros animais, seres vivos, eles não têm como voltar para mim. Gatos, cachorros não podem fazer bhajana e sadhana. So for this regard, Lord, He creates the human being Por isso que Deus criou o homem. like Him. Use this word after A palavra é usada, né? image. Use this word. A sua própria imagem e semelhança. Então, a palavra imagem do Senhor. Ou seja, a forma como a de Deus. Então, Deus também tem uma forma. Esse verso explica claramente. A sua própria imagem. Deus tem uma forma. Se Deus não tivesse forma, como que a gente teria forma? Deus também tem 2 olhos. Por isso que nós temos 2 olhos. У нас тоже есть два глаза. How many eyes have you? Quantos olhos você tem? 2. So Lord has 2 eyes. Deus também. Два глаза. Lord has 2 ears. Deus tem 2 ouvidos, 2 pernas, 2 mãos. Две ноги, две руки. Only difference A única diferença é que nosso corpo é material, is the 5 elements. composto por 5 elementos. Материальное. Já em Deus, Материальных элементов. The Lord body o corpo do Senhor Sachidananda. é Satchid Ananda, eterno e transcendental. Ishvara Paramakrishna, Satchidananda Vigraha. Deus é, da forma do Senhor, é eterna e transcendental. Repleta de conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Essa é a diferença. E esse é o processo. So anto kale cha jasmang smar anusmarana. Antekalecha. End of his life, then about to die. Quando você está na hora da morte, Remember to me, you will attain my se você se lembrar de Deus na hora da morte, você vai alcançar a morada do Senhor. Кришна. Он достигнет твоей обители.
Esse é o processo. So how remember to Lord at the end of your E life? o que fazer para conseguir se lembrar de Deus na hora da morte? Having Depende da prática que você fez durante sua vida. Se você tiver a prática de pensar em Deus, end of his life you remember. na hora da morte você vai pensar em Deus. Yeah. So whether it's smartatu sadatu Vishnu, always remember to Krishna. Sempre pense em Krishna. Smartatota Vishnu. Forget him. Sempre se lembre de Krishna, nunca se esqueça dele. Cats, dog, Mas se você ficar pensando, lembrando no seu gato, cachorro, no seu animal, no seu pet, na vida seguinte você vai encarnar nesse tipo de corpo. Esse é o processo. Guru Premanande. which body do you want? Qual tipo de corpo você quer para reencarnar? Everybody. Qual? Какое тело вы хотите? Gopi, what do you get? Corpo de golpe? Corpo de golpe, alguém falou. Gopi also. Ah, vocês já são golpes. Todos vocês são golpes. Gopi or not? São golpes ou não são? All Gopi. Já são golpes. Gopi and Gopi. Vocês são golpes e golpes, todos vocês. Gopi and Gopi. All Gopi and Gopi. Golpe ou gupi? All Gopi. Golpes. Oh yeah. Qual a sua pergunta? Then, Ага. Также, что карма Действуем. Как действующий по-английски? Acting, да? Действующий. Как действующий? Acting. In Bhagavad Gita it says that прям там слово особое. Мы не действующие. Как по-английски? It says that we are not doer. Na Bhagavad Gita se diz que nós não somos executores da ação. We're doing karma. Mas mesmo assim, quando a gente faz karma, significa que a gente faz alguma coisa. Perfection goal, E para atingir a perfeição, we do some effort. a gente faz esforços. Então, como reconciliar? Se Krishna fala que a gente não faz nada, que não somos executores da ação, mas a gente tem que fazer alguma coisa, o que você está fazendo? Perguntou o Gurudeva. you should not do I am doer. Você não deve achar que você é o executor da ação. Yeah. Krishna is and so doing us. We are doing. Krishna делает за нами. I am Krishna faz a gente fazer. Não somos nós que estamos fazendo. Se você pensar que você que faz, isso é um grande problema. Проблема. what is called what is called the cause of effect. Então, tudo é assim, a causa e consequência. Tudo tem... I'm not there. Everything Krishna Você deve pensar, needs to do. é Krishna que faz com que eu faça essas coisas. Then we will from the cause. E assim você fica livre do karma. Освободиться от кармы. What is Krishna? Yeah. Какая шлока? Yeah. Advaita Acharya is saying this katha. Como a Advaita Acharya ele fala, We are not there. Krishna is doing. Кришна это все делает. nós não somos executores, é Krishna que faz a gente fazer. Always we think I am not doing. Krishna is Sempre pense, não sou eu que faço, é Krishna que faz. cooking. Não sou eu que cozinho. Who is cooking? Quem cozinha? Srimati Radhika. Srimati Radhika. Huh? I am helping to her. Eu simplesmente ajudo ela. I am cooking. This is your there. Then you are really you cut up the Se você pensar, eu cozinho, você vai ter esse ego, eu que estou cozinhando. So you think I am doing, then problem will come. Then you have to come. Se você pensar, eu sou o executor da ação, eu que faço, vai ter o karma. Also suffer this. Você vai ter que sofrer a reação. Social karma. Reação do karma. Когда
Quando você pensa, eu sou o executor da ação, aí isso é karma. Só que se você pensar, Krishna é o Supremo, é ele quem faz as coisas acontecerem. Né? Esse é o processo. Vocês entenderam? Se você pensar, eu sou o executor da ação, eu que estou fazendo, você vai ter que sofrer a consequência daquela atividade, do karma. Então não sou eu que sou o executor da ação, não sou eu que estou fazendo. Sempre pense, Krishna é quem faz as coisas. Krishna é quem faz. A devota perguntou, e se alguém está fazendo alguma coisa ruim? Ai, alguma coisa ruim? O Gurudev falou, por que você faria alguma coisa ruim? Se você faz algo ruim, você vai ter que sofrer com a consequência. Se é uma coisa ruim, aí você não pode dizer que é Krishna que está fazendo, né? O Gurudeva fala, Krishna nunca te influencia para fazer coisas ruins. Um pai nunca falaria para os filhos roubarem ou fazer algo ruim. Ela falou, às vezes os pais instruem o filho a, por exemplo, tendo uma namorada ou bebê. O Gurudeva falou, então esses pais não são bons, porque bons pais nunca dão instruções ruins para os filhos. Onde já viu um pai instruir para o filho roubar e matar alguém? Você tem filhos? Você tem filhos? Você falaria isso para o seu filho? Vai lá roubar e mata não sei quem? Um pai ou mãe que falaria isso não é um pai perfeito. Os pais sempre vão dar boas instruções para seus filhos, vão querer instruir bem os seus filhos, com bons conselhos. Isso é muito simples. E Krishna é nosso pai verdadeiro, nossa mãe verdadeira. Krishna sempre inspira a gente a fazer bom karma, boas atividades. Entende? Ajudar os demais, ajudar o próximo. Compaixão ao próximo. Deus sempre nos inspira a fazer coisas boas. Não há coisas ruins. Se for uma coisa ruim, a responsabilidade é sua. Você falaria para o seu filho, para instruir seus filhos a matar alguém? Ou roubar, fazer uma coisa ruim? Você fala aos seus filhos, para os seus filhos fazerem isso? Não, né? Então por que você acha que Deus falaria isso para as pessoas? Quem fala uma coisa dessa, que Deus está inspirando ela a fazer coisa ruim, é Duryodhana, porque Duryodhana que fala isso. Duryodhana fala, Krishna que me inspirou a fazer coisas ruins, por isso que eu fiz. Mas essa é uma mentalidade demoníaca. Entendeu? Duryodhana, ele simboliza exatamente os demônios, ele é uma personificação do demônio. Por isso que ele diz, Deus que me inspirou a fazer essas coisas ruins. Foi Krishna que falou para Duryodhana do Shasana para incendiar a casa dos Pandavas? Não. Então por que eles resolveram atear fogo na casa dos Pandavas? Foi ele que quis fazer. Duryodhana é estúpido. Ele falou, você que me inspirou a incendiar a casa dos Pandavas? Então ele quis dizer que Krishna que é um ofensor. Porque tanto quem incendeia a casa quanto quem fala para alguém incendiar a casa
Ambos são ofensores. São culpados, né? Ofensores. Verdade ou não é? So, if you go to the court, or this Por exemplo, vamos supor que tem um julgamento porque alguém incendiou a casa de não sei quem. judge will ask to that person. O juiz vai perguntar para essa pessoa. Ask that the person. Para a pessoa que incendiou, o juiz vai perguntar: You put the fire in the por que você tacou fogo, atirou fogo na casa de não sei quem? the another person. That person. Aí essa pessoa, o réu, né, sei lá, falou assim: ah, não, foi porque não sei quem que me insistiu para eu fazer, ou mandou eu fazer. So judge will give punishment to both also. O juiz vai punir os dois, tanto quem fez, né, como é que chama, cometeu o delito, né, quanto quem também, So if you tell como é que chama, esqueci a palavra, cúmplice, né, que fez o plano e mandou fazer. Então, Duryodhana fala: foi Krishna que me inspirou a incendiar a casa dos Pandavas. so that means Krishna also offends. Então ele quer dizer que Krishna também é um ofensor, uma parade? É o que Duryodhana quer dizer. Both are Duryodhana e Krishna, ambos são ofensores, são culpados. But it is Krishna will never inspire to Só que não, Krishna nunca inspiraria ninguém a fazer algo ruim. but Duryodhana is saying, Só que Duryodhana está falando isso. Krishna, you Krishna, help you inspire to me. foi você que me inspirou a fazer coisas ruins. This is a demonic idea. Isso é uma concepção totalmente demoníaca, estúpida. You understand? Entenderam ou não? Então, So real mother, father, um pai e uma mãe verdadeiro, ou seja, um bom pai e uma mãe, são pais decentes, são aqueles que dão boas instruções, bons conselhos aos seus filhos. or who is not a real mother, father, Quem não é um pai e uma mãe decente for their own sensitive reason, pode falar coisas ruins para os filhos, bad teaching their children. na verdade, porque eles querem, na verdade, simplesmente seus próprios prazeres, ou desfrutar de diferentes formas e falam para os filhos fazerem coisas que ajudam nisso. Try to understand this. Tente entender. Попробуйте это понять. The Lord always inspired to us good things, not bad. Deus sempre nos inspira a fazer coisas boas, nunca ruins. What you are doing bad thing, this is your demonic idea. Se você quiser fazer coisa ruim, é porque é a sua própria concepção demoníaca que está vindo ali em você. You understand? Entendeu? You have sons and daughters. Você tem filhos? Tem um filho, uma filha? Four 4 filhos? daughters, 4 filhas? 2 daughters, 2 sons. 2 filhos e 2 filhas. Why give the advice to your sons and daughters? Que tipo de conselhos você dá para os seus filhos? Bons conselhos ou ruins? Good. Bons conselhos. You are gentleman, good man. So Sim, você é um cavalheiro, você é um homem decente, então você vai também, de caráter, né? Você vai dar bons conselhos para os seus filhos. never to inspire your sons and daughters, stealing. Você é um homem de caráter, então você vai falar nunca vai falar para os seus filhos roubarem ou matarem. Give love and affection. Você vai falar para eles serem gentis e com todos, afetuosos com o próximo. This is the process. Sim, esse é o processo. Lord Brahman. Ora Pramanandi. Если Тула уже предложил, то можно предложить горячее блюдо уже и индейчу. Да, для этого горячее. Предложение кладут Туласи. She's asking if Tulasi already offered, is it okay to put Tulasi on hot meal? No, no, no. Se a Tulasi já está oferecida, pode botar ela em alguma coisa quente? Tipo leite quente? Gurudev fala, não. Se a água está quente, você nunca coloca a Tulasi em cima. It's hot. Nunca bote a Tulasi em algo que esteja muito quente. E também não, nada que esteja muito gelado. Tulasi leaves on the ice cream. Por exemplo, folha de Tulasi no sorvete? Não. How possible? Como? Как это возможно? Como seria possível? Tulasi leaves is very soft. Porque a Tulasi ela é muito frágil, tenra. Tolerate. Ela não vai aguentar aquele frio. Nem muito frio, nem muito calor. There's offense of life. É uma ofensa, uma parada. If already offered Mas já está oferecida. Tulasi, в любом случае, она очень нежная. Ну, кстати. Сами дотроньтесь до этого. Попробуйте, как хорошо. Ну, в общем, Гурдев сказал вместе она. So need to wait when hot meal will become. Então, se você está oferecendo leite quente para a deidade,
Você espera ele esfriar para oferecer? O Gurudev falou. Quando não está tão frio, quente, aí você pode botar tudo assim. Quando já está mais friozinho. There is one Brahmana. Aí o Gurudev vai contar uma história. Tinha um Brahmana He listened Harikatha from sadhu. que ouviu um Harikata de um sadhu, Understand? entendeu? Then what will eat, Aí ele you ouviu have to offer to Lord. que tudo que você for comer, você tem que oferecer ao Senhor. So one day he asked to the sadhu, Aí um dia ele perguntou pro sadhu: I'm a poor person. eu sou muito pobre. I serve to Thakur. Como que eu vou conseguir servir a deidade? Then the sadhu told, O sadhu okay, disse: you have nothing. So in your mind also, você é pobre, tá bom. Você não tem nada. Mentalmente, tudo que você comer, você oferece para a deidade. if you go Jagannath Puri Alarnath, Se você for lá em Jagannath Puri, em Alarnath, this katha is there. é de lá que vem essa história que eu tô contando. Enfim, He cooked esse Brahmana cozinhou. in his mind Mentalmente ele cozinhou. many preparations. Várias preparações. His mind. Tudo mentalmente. Okay. Then finally thinking of Thakurji's best preparation, then spiritualized. Ele pensou, bom, a melhor preparação que a deidade realmente gosta, muito especial, é arroz doce. Mind, he prepared spiritualized. Então ele fez mentalmente arroz doce, cozinhou arroz doce mentalmente. Tudo em pensamento, Not não fisicamente. external. In his mind, Em he pensamento. cooked spiritualized. Ele cozinhou um arroz doce em pensamento. Then his sadhu told, what you cook, everything you offer to Lord. Aí o sadhu tinha dito, né? O santo tinha falado. Tudo que você comer, você tem que oferecer a Deus. Thinking, I offer to this spiritualized to Thakur. Aí ele pensou, bom, vou oferecer então esse arroz doce para a deidade. In his mind, Tudo mentalmente, viu? then he thinking, Aí ele pensou, oh, I heard. bom, If the very hot things mas you eu vi cannot offer to que se algo está muito quente, a gente não pode oferecer para a deidade muito quente. Thakur, this spiritualized very hot or not. Deixa eu ver se esse arroz doce está quente ou não. So I can check. Deixa eu ver se primeiro está arroz muito quente ou não. Then he put his finger Aí ele botou o dedo spiritualized. dentro do arroz doce, In his mind. tudo mentalmente, em pensamento. Then his finger burned. E aí ele acabou queimando o dedo dele. Okay. Then in Vaikuntha Dham, Lord smiled. E lá em Vaikuntha o Senhor sorriu. He asked, Lakshmi Devi perguntou, why you are smiling? por que você está sorrindo? Do you want my devotee? Just Aí ele falou, mind. foi um dos meus devotos que mentalmente apenas, em pensamento, ele cozinhou arroz doce And he thinking this is cool or hot. Then put his e ele queria ver se estava quente ou frio, ele botou o dedo. Then his finger burned. E ele queimou o dedo. Lakshmi, how possible? A Lakshmi Devi pensou, Mindful. ele cozinhou mentalmente e se queimou? Como assim? Came. Aí o Bhagavan disse sim. Aí a Lakshmi Devi veio e viu que realmente o dedo do devoto estava queimado. Actual my finger also burned. Aí Deus falou, realmente o meu dedo também se queimou. And some drop of clay also E uma gota do arroz doce fell down in his chest. tinha caído no peitoral do Senhor. Now Thakurji is there. Então se você for lá Then see em Alarnato, você pode ver also finger. que o dedo da deidade também é queimado. Está queimado. Have you seen or not? Já viram ou não? Huh? From far. Ah, eu vi de longe. You can there, Tem a foto também. And also one drop is here for the E também caiu uma gota aqui, ó. So this is like, even your mind you should not Até mentalmente você não deve Thakurji oferecer any hot thing. nada quente para a deidade. Understand what to say to that guy. O que falar diretamente? Understand? Entende? You serve to Thakurji as like your sons and daughters. Você tem que cuidar da deidade como se você estivesse cuidando do seu filho pequeno. Atmavatseva, Putravatseva. Atma Batseva, Putra Batseva. If a small baby O seu filho pequeno. cannot the Você não ia dar para o seu filho pequeno um leite muito quente para ele beber. tongue will burn on it. Vai queimar a língua do seu filho ou não? Understand? If you are the
Putana mother, Mas se você é uma mãe como Putaná, você não vai ligar, mas se for uma mãe decente, antes de dar uma madeira, né, para o filho, você chega na sua mão, você vê a temperatura. Или должна температура? In the same way, Thakur Da mesma forma, servir sua deidade também. Tem que servir como se fosse in the process of para você, para o seu próprio filho. how to serve to Thakur. Как служить Такурджи? Not too cold or not Não pode nem estar muito quente, nem muito frio. hot. Не нужно предлагать что-то слишком холодное или что-то слишком Because горячее. Thakurji's tongue is very soft. A língua da deidade é muito, muito tenra. Como que ela tomaria algo, tipo um leite muito quente? Tem que estar um pouquinho, ou seja, não tão quente, um pouquinho resfriado, como é que fala? Um pouquinho morno, perdão, assim que fala. Assim é o serviço da deidade. Atmabat Seva. Very hot milk. Se você também tomar um leite muito quente, você não vai queimar sua língua? Молоко, то у вас обожжется же язык, не так ли? In the same way, Точно you так should же? not Então, put the tulasi você também não, da mesma forma, você não deve colocar folha de tulsi no leite quente. Очень горячее молоко. at least По крайней little мере, bit cold. Tem que estar um pouquinho morno. Tem que estar morno, morninho. You can that O morno que você também aguentaria na sua língua. Aí você pode colocar, tulsi. это принять. okay. Many people also Tem muita gente que or making one drink Многие люди faz, tipo, put tulasi. uma bebida quente e coloca tulsi. Isso é uma ofensa, a parada. Very careful. Acho que chá, talvez, no Gurudev tá falando. Que é uma coisa quente, aí você bota tulsi. Muito cuidado, não pode nem ser frio nem quente. It's not hot to Lord. Tudo que é muito quente ou muito frio não ofereça ao Senhor. Very hot things over Lord cannot do. Porque se é muito quente, como é que Deus vai comer? Господь не может принять. Are very cold, E se for muito frio, gelado, you can have it. também não dá para comer. I will not accept. A deidade não aceita. Не понимает этого. So, poor Premanand, now 9:30, so São 9h30, vamos. take prasadam. Toma emprachada. Принимайте просад. कोई offer ठाकुर जी ना Já ofereceu a taco dia ou não? हैं ऐसे Again, I did sin. Ele falou, acabei de cometer um pecado, o devoto falou. He put tulsi in hot. Ele botou tulsi numa coisa que estava quente. He will not do like this anymore. Ele não vai mais fazer assim, mas ele fez hoje, porque ele não sabia. It's too much hot O Gurudev falou assim, não. Não coloque tulsi em algo que esteja muito quente. and you offense Senão é uma ofensa. И предлагать тоже нельзя. again no do this Não faça mais. Делайте так. He will not do. Não cometa esse erro mais. see Here. A devota disse, tá bom, ele não vai mais fazer. Gaura Premananda. Vou botar do início da aula agora, os primeiros, acho que 27 minutos. Gravação agora, do início da aula. Esse é o início da aula, perguntas e respostas. Не меняется. Dia 4 de maio, domingo, 2025. Kemerovo, Rússia. Question about prasada. A pergunta sobre praçada. We heard that Mahaprasad has A gente ouviu que Mahaprasada tem tanto poder, tão poderosa, times mas às vezes devotees taking prasad and consciousness not changing. And os devotos tomam praçada, mas a consciência deles não muda. E às vezes também Prabhupada, sometimes they take Swami Maharaja, falou que they leave practice. às vezes os brahmacharis comem praçada muito saborosa e deixam a prática de bhakti. Mahaprasad Como reconciliar? so far this is Gurudeva disse, Mahaprasadi bom, Nam Brahmani Vaishnavi Sarvapunnam Vadang Rajan Vissasa Naivaja.
That means why this Mahaprasad is not Então, Mahaprasada Govinda Nama Brahmani Vaishnavi. Por que a Mahaprasada não está fazendo o efeito que deveria fazer no seu corpo? Mahaprasad is not taken. you are taking Mahaprasad. Você está tomando Mahaprasada, você está honrando a Mahaprasada, sim, verdade. Mas surge a pergunta, por que essa Mahaprasada não está Not Mahaprasad reaction. fazendo um efeito desejado ou esperado no seu corpo e na sua mente? Esse verso aqui explica claramente. Lack of Sukriti. Если у вас недостает Por falta de Sukriti. For this Riga Prasade Govinde Nama Brahmani Salpa Punna Vata. Yadi Salpa Punna Vata. говорится слово, Sopa Punyavataraja. Punna Vata means those Significa да, означает are less Sukriti. aqueles que têm pouco Sukriti. Sukriti. Lack of Sukriti. Возникнет Pouco недостаток. Sukriti. If you have Sukriti very mature, then your faith will come. А когда ваше Сукрити Se o seu Sukriti estivesse maduro, você teria fé na Mahaprasada. Take this Mahaprasad will find faith. Se você toma Mahaprasada com fé firme, глубокой веры, Then it will be act on your body. aí ela vai fazer o efeito desejado no seu corpo. Esse é o processo. But knowingly, unknowingly, if you take Mas de this qualquer forma, Mahaprasad, consciente ou inconscientemente, se você tomar Mahaprasada, faith or without faith, take the prasad. se com fé ou sem fé você tomar Prasada, Your Sukriti will be. pouco a pouco o seu Sukriti vai aumentar. Сукрити будет увеличиваться. A second, you have Segundo many ponto. also offense aparat. Você também cometeu muitas ofensas, aparadas, ofensas. Not this life. Não nessa vida, mas Millions birth that aparat. ofensas de milhões de nascimentos você tem. So for this regard, Por isso, working. o efeito não. Also doing this literally. O efeito ele tá agindo vagarosamente em você. Não é rápido o efeito. Then take. Você tem que aceitar o alimento com a concepção de que é praçada, misericórdia do Senhor. You understand? Praçada Buddhi. Say nothing happens. Você não pode dizer que não tem nenhum efeito dar uma prachada na sua mente. Não. You are taking this prasad. Вы принимаете Você está tomando prachada? This is working in your body. Está fazendo efeito sim no seu corpo. Alright. Homeopathy medicine. как, например, Que nem remédio homeopático, sabe? гомеопатические лекарства. First giving the low monoxide. Очень. Now the medicine giving less of the drops. Remédio homeopático, né, a dose é bem baixa Более маленькая концентрация. no início. Then doctor giving more high dose. Доктор увеличивает E aí, pouco a pouco o médico vai aumentando. Same way, таким же образом. then your action is going on. You cannot say nothing. Então não dá pra dizer que não tá agindo uma praçada em você. There is the process also. Такой процесс. But it depends on everything is your faith. Но все зависит от вашей веры. Depende da sua fé. How much your faith, Quanta fé você tem? Веры. that also acting your body. Dependendo da sua fé, a atuação no seu corpo vai ser proporcional. Chanting this mantra, Mahaprasad, Todo dia você canta esse mantra. Mahaprasada Govinde Nama Brahmani Vaishnavi. Que significa que quem tem pouco Sukriti e não tem fé suficiente em Mahaprasada, em Govinda, nos santos nomes, nos Vaishnavas. Quem tem pouco Sukriti e atividades piedosas não tem fé em 4 coisas. Na Mahaprasada, no santo nome do Senhor e na deidade também. E nos Vaishnavas. How much your faith? Сколько у вас веры? Dependendo de quanta fé você tem, proporcionalmente vai ser o resultado que você vai obter dessas coisas. Do contato que você tiver com esses elementos transcendentais. Tudo vai depender da sua fé. Even you chanting holy name, Até mesmo cantar do santo nome também. Святые имена. holy names will destroy all your O santo nome vai destruir todos os seus anartas, sim, verdade. So why so not is not Então a pergunta, por que os seus anartas não foram embora ainda? Né? going? Estão indo. Os anartas estão indo, embora eles são removidos em diferentes estágios, passo a passo, diferentes patamares. Nothing having Não dá pra dizer que não aconteceu nada. Não, você não pode falar isso. Que não tá fazendo nenhum efeito. Não. but depend on your
Shraddha. Depende da sua fé, da sua Shraddha. So anartha removed from the heart 5 stages also. Existem 5 estágios de remoção dos anartas. Это происходит в 5 шагами. 5 stages going on. 5 стадий. 5 estágios. Ekadesivartini, Bahudesivartini, Praiti, Purna and Atantiki. Ekadesha Vartini, Bahudesha Vartini, Praiki Purna e Atantiki. Ekadesivartini, one part of Então, primeiro, Ekadesha Vartini, uma parte dos anartas são removidos do seu coração no estágio de Shraddha. Означает, что часть ваших каналов уходит из сердца на стадии шрадхи. one part, yes. Uma parte dos anartas, 1%, 2%. 2%. Then Sadhu Sangha Bhajana Kriya. Depois, Sadhu Sangha Bhajana Kriya. Sadhusanga Bhajana Kriya. Then going, most part of anartha removed Depois, a maior parte dos anartas são removidos do seu coração. Большая часть анарты из вашего сердца. and most means Больше, значит, A maioria significa que é mais de 50% dos anartas. Sadhu Sangha is very powerful. Sadhusanga Sadhu Sangha, so anartha will never remove from your heart. é muito poderoso. Então, sem sadhusanga, os anartas nunca irão embora do seu coração. Understand? Entende? понимаете? And sometimes associated with sadhu, sometimes associated with asadhu. Às vezes você convive com santos e às vezes você convive com pessoas que não são nada santas. You understand? Entende? Sometimes associated with Então, às vezes você se associa, né, ou convive com um devoto puro. E às vezes você convive ou se envolve, né, com assados, no sentido assim, alguém que não é santo. Então, dependendo de quanto você conviveu, se envolveu com um sado, com um santo, com uma personalidade santa na sua vida, essa porcentagem de anartas vão ser removidos. Então, quando você tiver de fato sadhusanga, convívio verdadeiro com os devotos puros, mais de metade dos anartas irão embora, mais de 50%. that is called Bahudesivartini. Então, o nome desse estágio é Bahudesha Vartani, em que a maior parte dos anartas vão embora. Depois vem o estágio terceiro de Praiki. Praiki significa que quase todos os estágios foram removidos do seu, quase todos os anartas foram removidos do seu coração. Nishtha, Ruchi, Asakti. Isso é no estágio de Nishta, Ruchi e Ashakti. Доша Ручи Асакти. That means 98% of 98% dos anartas são removidos do seu coração nesse estágio. 8% анарты оставили ваше that сердце. is called Praiki. O nome desse estágio é Praiki. Unwanted things removed from your heart. Praiki. Quase todos os anartas são removidos do seu coração. Ваше сердце. And when the sadhak will come in the stage of Bhavadasa, E depois, no estágio de Bhava, then all his anarthas will come. todos os anartas foram embora. The Sanskrit word is called Purna. O nome disso é Purna. Now complete. Полное означает No anarthas in your heart. Já não tem mais nenhum anarta no coração. в вашем сердце. But some smell of anarthas is there. Mas ainda tem um cheiro do anarta ali. To give an example, you could put the camphor in the one Um box exemplo é você quando você bota uma cânfora numa caixa and close the box. e fecha aquela Then caixa. after a couple minutes, Через несколько минут Depois de alguns minutos, camphor from the box. você tira a cânfora da caixa, The smell inside or not? o cheiro da cânfora ainda está na caixa. In the same way, таким же Então, da mesma forma, when sadhak will come in the stage of Bhavadasa, no estágio de Bhava, all his anarthas has gone out. todos os anartas já saíram, sim, Anarthas. mas ainda tem o cheiro dos anartas ali. Which anarthas smell inside the heart of the devotee? Qual anarta que fica só o cheiro do anarta no coração? Vaishnava Aparad. Это Вайшнава Парадха. É a Vaishnava parada. Vaishnava Aparad, not so easy to remove from your heart. Não é nada fácil de remover a Vaishnava parada do coração. The smell of Vaishnava or the smell of Vaishnava Aparad, Запах Вайшнава O cheiro da Vaishnava parada. sadhak will come in the stage of Bhavadasa, also in there. Até está ali no coração no estágio de Bhava. входит на уровень Бхава-доши. All anarthas very easy to remove from your heart. Os outros anartas, eles saem facilmente do seu coração. But committed offenses Já of the Vaishnava, o anarta de cometer ofensa aos pés de um Vaishnava, Вайшнава aos pés de loto de um Vaishnava, to remove from your heart. não sai facilmente do coração, não. Understand? Понимаете? For this regard, give the example about Bharat Maharaj. Por isso que o exemplo é dado de Bharat Maharaj. Maharaj he attained in the stage of Bhavadasa. Ele tinha alcançado o estágio de Bhava já. Уровень Бхава-доши. But still
Then he attached with the deer. Só que aí ele ficou apegado a um veado. Why did he attach with the baby deer? Por que ele se apegou ao veado? Why? Por quê? Two reasons. Por dois motivos. First, there is maybe in previous life some Primeiro, porque talvez na vida passada overriding ele tinha cometido uma Vaishnava parada, então tinha esse cheiro da ofensa Vaishnava ainda. Male Vaishnava. Запах Вайшнава. O cheiro da Vaishnava parada. Gandha is there. Вайшнава Gandha means that. Cheiro significa, Ganda significa o cheiro da Vaishnava parada. Reason? Outro motivo, That is called Maya Vijivanta Lila. Maya Vidibrinta Lila. What is that there? O que significa isso? You understand? Sabe o que é? No. Não. Maya Vijivanta Lord. Maya Vidibrinta Lila significa que dessa forma Deus está nos mostrando Even sadhu will come in the stage of Bhavadasha. que mesmo quando o Sadhaka está no estágio de Bhava, Then Maya is very powerful. Maya é muito poderosa. Maya will pull down to you. Maya vai fazer você cair, vai querer te puxar para baixo, tirar seu tapete, né? Understand? When sadhu will come in the stage of Quando o Sadhaka está no estágio de Prema, Садaka зайдет на уровень према должен. that time all his anarthas has gone. aí sim todos os seus anartas foram removidos. Not return back. И больше E не eles não vão mais voltar. That is called Atantiki. O nome disso é Atentiki. Atantiki means it. Atentiki significa Exclusively. completamente removidos. And there are no chance to return back. E não tem mais nenhuma chance deles voltarem. Foram embora de vez mesmo. Absolutamente. In the process of. Esse é o processo. So even sadhu will come in the stage of Bhavadasha. Até quando o Sadhaka está no estágio de Bhava, tem ainda chance There are one chance to down punishment. de fazer a pessoa cair. Ou seja, de você cair daquela posição. Maya is very powerful. Maya é muito poderosa. Not so easy to. Não é nada fácil conquistar Maya, não. Devi Jesa Gunamai Mama Maya Mami Jatavantante Maya Na Bhagavad Gita, Krishna fala: Maya is not so easy to conquer the Maya. não é nada fácil conquistar Maya. Mukta Rupi Bandhana. Even the liberated person, Até mesmo as pessoas liberadas. bondage of Maya. Даже освобожденные личности, которые полностью избавились от всего заключения. Maya. Даже освобожденные Person, free from all kinds of. Até mesmo as pessoas liberadas que estão livres de todas das amarras de Maya. Again, Maya Até mesmo essas pessoas, elas podem ser, ou seja, Maya pode agir nelas e elas caírem, this is called the material. serem puxadas por Maya, né? Ou seja, This is called material. puxadas para baixo. Porque esse aqui é o mundo material. Understand? Mike Jagat. This place is completely dominated by Maya. Esse local aqui, esse mundo material é totalmente dominado por Maya. If you stay in this material world, Se você fica nesse mundo material, Maya always Maya down to you. vai estar sempre ali para te fazer cair. Understand? Entendeu? Not so easy to conquer. Então não é nada fácil conquistar essa Maya. So, when sadhu will come in the Quando o Sadhaka chega no estágio de Prema, then aí Maya will not affect anything. Maya não vai afetar essa pessoa de nenhuma forma. Understand or not? Entenderam ou não? So in this way, taking Mahaprasad, chanting holy Então, se a gente toma uma praçada, canta o santo nome, Sukriti actually first create the Sukriti. isso primeiro, na verdade, no começo vai gerando sukriti, acumulando sukriti. Slowly going on this. Pouco a pouco. When your Sukriti matured and accumulated, Quando o seu sukriti estiver bem maduro, acumulado, then your faith will come. aí você vai desenvolver fé Prasad, Govinda Nam, no Mahaprasada, nos santos nomes, na deidade, nos Vaishnavas. very good. Esse é o ponto. So very carefully. Muito, muito cuidado, então. Mayare Koriya Joy, Charanana Joy, Sadhu Guru Kripa Vina, Nahi Ko Upai.
Maya Korea, you cannot so conquer Maya. Não é fácil conquistar Maya. We need to do this mercy of Guru and Vaishnava. Você precisa o que? Da misericórdia de Guru e Vaishnavas. Every day pray to Todo dia ore Guru and Vaishnava. para Guru e para as Vaishnavas. The Manasiksha. Como Manashiksha. Verso do Manashiksha, os versos do Manashiksha. Always you pray to Sempre devotees of Krishna. ore para os devotos de Krishna. Or the Manasiksha, the sloka. Qual é aquele verso do Manashiksha? Jadi chet Brajavasu. If you Yadichir Vrajasam Brajavdu Budbir. Se você quiser ficar em Vraja, Vrajavas, always remember sempre se lembre Rup Sanatana. de Rup Sanatana. That is called Bhagavad Bhaktupur Gane. Bhagavad means Krishna's name is called Bakasur. Bhakti Varmat Pagane. O nome de Krishna é Bakasur. Name is called Bakari. Desculpa, Bakari é o nome de Krishna. Krishna he Porque ele matou o demônio Bakasur. or his name is called Bakari. Por isso o nome de Krishna é Bakari. Those who are devotees of Bakari, Então os devotos de Bakari, os devotos de Krishna, sempre se lembre de Rupa e Sanatana. so then they will be protected. E aí eles vão proteger você. So this Manasiksha, this sloka is Esse verso do Manashiksha é muito importante. Bhagavad Bhaktupur Gane. So in this way, otherwise there are no Senão não há nenhuma outra forma to deliver from this. de se libertar do oceano de Maya. So this is the process. Esse é o processo. So we take Mahaprasad with firm faith. Tome Mahaprasada com fé firme. Sometimes we take Mahaprasad, sometimes you also taking with prasad. Às vezes você toma prasada e às vezes você toma qual prasada? Mahaprasad sometimes taking. Às vezes você toma Maya Prasada, né? So what you take, but then offer to Krishna. O que quer que você coma, você primeiro deve oferecer a Krishna. Isso é Mahaprasada. Understand? At least in your mind, Pelo menos mentalmente. you offer to Krishna. Ofereça a Krishna. Understand? When you try Entende? Quando você estiver viajando, por exemplo. possible to even with them to bang. Não é possível, né? Cantar os mantras, oferecer direitinho. Então fazer o quê? Your mind, you offer Ofereça mentalmente para Krishna. E tome Mahaprasada. otherwise you go to the market Mas se você vai no mercado, and taking the cake, compra you are not taking this, not looking this bolo. cake, E aí você nem quer saber, nem procura saber se o que tem naquele bolo, os ingredientes, se tem ovo no bolo. just you taking and eating. Você compra e começa a comer? So this is not Mahaprasad. Isso não é Mahaprasada. Some people who taking other kinds of onion, garlic, Tem gente que come sem checar para ver se tem ali cebola dentro. when you buy, you Tudo que você comprar, você tem que ler. Quais são os ingredientes dentro disso? Você tem que verificar. understand? Entende? There is no ingredient. Né? Tem no rótulo, né, os ingredientes. Which ingredients are not favorable for bhakti, is not Os ingredientes, uma comida que tem ingrediente que não são favorável a Bhakti, ingredientes proibidos, né? Não coma. understand? Ingredientes que não são favoráveis a Bhakti, você não deve comer o alimento. The chocolate is coming from where? Por exemplo, você pode procurar na internet. De onde vem o chocolate? There is the ingredients. Está escrito os ingredientes. Understand? Many, their company they put many kinds of also. None. Muitas empresas colocam substâncias que, na verdade, têm origem não vegetariana. Ou seja, origem animal. Então, muito cuidado.
So what will take, what will not take. Что принимать? Muito cuidado com o que comer e o que não comer. So Mahaprasad is very offered to Krishna. A Mahaprasada é algo oferecido para Krishna. Prasad Buddhi, understand? Prashada Buddhi. With Fé na Prasad is also Prashada. Vendo aquilo como os remanentes, né, o resto da comida do Senhor. you will get the fruits. Aí você vai obter o fruto ou o benefício. Every day you are taking Mahaprasad or not. Todo dia, pergunte-se a si mesmo se todo dia você está de fato tomando Mahaprasada. Understand? Entendeu? Okay. Isso é muito importante. So, Gaura Pramanande, Можно погромче что-то плохо слышно? Мгм. Душа. Душа. Ага. Потому что иногда слышал такие истории, что заново может получить тело животного, потом опять получить тело человека. И все-таки реально воспользовался телом человека, и потом опять получить тело человека. Ага. А вот вопрос. Я закажу. Ну, потом вы мне напишите в этом. Я не запомню. Вы мне напишите в этом, в телефоне. Далеко идите, напишите в телефоне сообщение. Тише только давайте. Давайте сейчас ваш вопрос. Тех демонов, которых было рам, те нарки, все статьи по духовному лекции слышали. Вчера? Есть вообще. Как ли это и как это мы можем их убрать? Демонов, Демонов, которые было рам, те нарки, да, то есть, а те Давайте дядя Заскин. Those demons, a pergunta, Noleka está perguntando. killed Balaram. Os demônios que foram mortos por Balaram, Those anarchas removed Гурудев. И в чем? И в чем вопрос? esses anartas são removidos por Gurudeva, os demônios que foram mortos por Balaram. O que eles, esses anartas que eles representam. Вопрос в чем? Да, главное, убирали после, все остальные убирали. Ага. So, Baladev Prabhu, he's killing some Baladeva Prabhu matou alguns demônios. represented for some anarchas. Esses demônios representam certos anartas. Ela ouviu na aula That those que anarchas esses anartas removing. que So, o Guru vai remover. other anarchas. E os outros anartas, então, quem vai remover? Removing other anarchas. Quem remove os outros anartas? Baladev Prabhu first he killed Dhanukasura. Gurudeva fala. Baladeva Prabhu primeiro matou Dhenukasura. Personification ignorance. Кто слушает? Дhenukasura E que representa o que? A ignorância. олицетворение невежества. Huh? Personification. Pralambasura, Пралamba ele vai simbolizar o Shuri, a raiva. So in this case, or Divid Bana, Baladev. Dibit Banar também, que foi morto por Baladeva Prabhu. демона Вивек Вана. Huh? That the person of Ele vai simbolizar what is called those are Divid. They are thinking the difference. Dibit Banar. Significa, ele vai simbolizar aqueles que veem diferença entre Krishna e Krishna and Guru. Krishna e o Guru. Олицетворение такой анархии тех, кто видит разницу между Кришной и Гуру. Huh? This is the Divid Bana. Это Dibit Banar, aquele gorila que foi morto por Baladeva. Some people they accept Lord, but they don't Tem gente que aceita Deus, accept the Guru. mas não aceita o Guru. принимают Господа, но не принимают Гуру. And some also accept the Guru. Tem gente que aceita o Guru, With Lord. mas não tem fé no Senhor, em Deus. Opera. Некоторые Ambos ofensores. но у них нет веры в Господа. Это парадокс. Understand? Entende? Понимаете? So for this regard, Baladev Prabhu he killed. Portanto, Baladeva Prabhu ele matou Поэтому Бхагаван Прабху Dibit Banar. убил обезьяну Давиду. Eke mane or ane na mane, sei papi nare ke mane. Accept Guru, but not faith with Krishna. Você aceita o Guru, mas não tem fé em Krishna? Isso é uma ofensa. Кришна, это тоже оскорбительно.
So this is important. Some they also Очень важно. following one rules and not following the instruction. Ou aceita o guru, mas não segue as instruções dele. Следует наставлениям гуру. So this is also this Também isso é dibit, dual, So dois Krishna, conhecimentos. Baladev Prabhu, in this killed Então, assim, Baladeva Prabhu matou os demônios. Балдев Прабху таким образом убивает демонов. other one of us is we were saying the Krishna also killed the Putana. Krishna também matou Putana. And Putana is the personified duplicity. and Putana, ela representava a duplicidade e a hipocrisia. Лицемерие. Falsidade. Krishna he killed Putana, Krishna matou Putana. Por quê? showing one thing and doing another thing. Путана это Ela- показывает одно, но делает другое. Ou seja, mostrava uma coisa externamente totalmente diferente da intenção que ela tinha no coração. Isso é falsidade. Krishna and Balaram is actually Krishna Balaram they are not different. Krishna e Balaram são não diferentes. É o mesmo Krishna Но Кришна que aparece na forma de Baladeva Prabhu. Тот же Кришна проявляется в облике Баладевы Прабху. Baladev or Krishna non different. Não há diferença entre Baladeva e Krishna. This is the process. Такой процесс. Esse é o processo. But this is the Baladev Prabhu also Bhagavad Tattva Baladeva Prabhu também é Bhagavatattva. Бхагават Татва. and Vishnu Tattva. Vishnu Tattva. For this regard, we also observe Baladev Purnima. Por isso nós observamos o jejum em Baladeva Purnima. Молимся в этот день. In fact, or not. A gente faz jejum, né? No Baladeva Purnima. Porque ele é Vishnu Tattva Bhagavan. Потому что это явление Вишну Татва, Бхагават Татва. Okay, Baladev Prabhu is non different from Krishna. Ele não é diferente do próprio Krishna. Кришна. And Baladev Prabhu he also performed Ras Danda. Baladeva Prabhu, inclusive, ele faz a dança da raça. And other incarnation of Krishna, they did not perform Ras Danda. Outras encarnações de Krishna não fazem a dança da raça. Не является Кришна. Ram, Nrsimha, Baladev, Rama, Nrsimha, Varaha they did not perform Ras não fizeram a dança da raça. Danda. But Baladev Prabhu he performed Ras Baladeva, ele fez a dança da raça. Прабху, он совершает. Danda. The Baladev Prabhu is non different from Krishna. Baladeva Prabhu não é diferente do próprio Krishna. Another Baladev Prabhu is showing to us how to serve to Krishna. Outro ponto, ele também nos mostra como servir a Krishna. Показывает, как служить Кришне. Baladev Prabhu. So Baladev Prabhu he killed the demon and showing to us how to our honor the limits. Baladeva Prabhu matou os demônios, mostrando pra gente como que os anatas podem ser removidos do nosso coração. Уничтожать анархию в нашем сердце. Krishna also he killed the demons. А Кришна тоже убивает. Krishna também matou os demônios, All the honor in our mostrando a nós também os anatas que estão no nosso coração. So in this way all honor. Dessa forma, todos os anatas no nosso coração. So don't you think Baladev Prabhu, Krishna is one Balaram? Não pense que Krishna e Baladeva são deuses diferentes. É o mesmo Deus. O mesmo Krishna, Deus que aparece na forma de Baladeva. Why? Por quê? Because Krishna is thinking, I am Bhagavan. Krishna está pensando, eu sou Bhagavan. And how people they will know how to serve to me. Como que as pessoas vão saber como me servir? Как служить мне? For this regard, one hand Krishna, one form manifest in the form Baladev. Потому что Por isso, Krishna, de uma certa forma, ele se manifestou como Baladeva. Showing to how to serve to Krishna. E assim nos mostra como servir a Krishna. Right? So Baladev Prabhu, he serves to Krishna many ways. Baladeva Prabhu serve a Krishna de várias formas, mas 10 são as mais importantes. Eu já estava traduzindo aqui, então vou parar agora. 10 это Jai Sri Gurudeva aqui.